gente, tudo bem? Bem-vindos ao terceiro programa aqui do Innovation Energy SP. O tema de hoje vai ser sobre a crise energética no Brasil, sobre a iminência de uma crise energética. Eu estou aqui com o professor César Loureiro, me perdoe, errei seu nome. Pode se apresentar, professor? Olá a todos, eu sou o professor César Loureiro, sou professor da Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação da FMU, também dos cursos de Tecnologia em Automação Industrial, Tecnologia em Mecatrônica Industrial e Engenharia de Computação, entre outros cursos que englobam aí os conceitos de eletricidade, instalações elétricas, todas as disciplinas voltadas aí para a área de elétrica, física e mais algumas ciências aí, né? Bom, já indo para as perguntas, eu queria começar primeiro estabelecendo se existe realmente a iminência de uma crise energética similar à que aconteceu em 2001, né? O risco de apagões, se é um caminho realmente possível, porque a gente vê aí uma grande divergência de opiniões, né? Pessoas defendendo que existe uma crise energética e pessoas tranquilizando a população, dizendo que isso não existe. Então, eu queria saber a opinião do senhor como profissional. Legal, é uma ótima pergunta, né? É bem interessante a gente falar desse assunto. Antes de falar exatamente da crise, eu só queria diferenciar que a gente tem uma confusão nos termos aqui quando a gente fala de energia, né? Essa crise, né, ou essa possível crise que está tanto falada aí, é uma crise no setor de energia elétrica, voltada aí para esse conceito de energia elétrica. E muitas vezes a gente fala crise energética, só tomar um cuidado para a gente não confundir. Afinal de contas, a gente tem diversas formas de uso de energia, diversas formas de fontes de energia, né, como petróleo, gás natural, enfim, todas essas fontes que são utilizadas não só no contexto mais macro, né, como indústria. Geralmente, quando a gente pensa isso, petróleo, a gente sempre pensa nos automóveis, né? Quando a gente pensa em outros tipos de energia, a gente pensa num contexto industrial e, na verdade, a gente usa gás de cozinha, seja gás natural, seja GLP, né? Então, a gente tem isso mesmo no nosso contexto residencial, né? No Brasil, ainda utiliza-se muita lenha, mesmo no contexto industrial. Talvez nas grandes metrópoles a gente ache isso um pouco estranho, mas é comum no Brasil, né? Então, só para a gente diferenciar um pouco o que é a crise que está falada. A crise que está falada é no setor elétrico, né? Então, nós fizemos, inclusive, uma live falando disso aí pela FMU, né? Junto com mais 2 colegas professores e citamos essa situação. Então, o que acontece, né? Por que tem essa comparação com o ano de 2001? Porque os níveis dos reservatórios que temos aí, das usinas hidrelétricas, eles estão muito parecidos com o que tínhamos em 2001. Em 2001, nós tivemos um racionamento de energia. Em 2001, nós tivemos um problema de não deixar as pessoas usarem energia ou limitar o uso da energia das pessoas, ou ainda nem tanto limitar, mas forçar que elas limitassem, né? Incentivar que elas consumissem menos, de maneira um pouco forçada mesmo, pois foi aplicada multa, eram aplicadas multas, né? Quando a pessoa passava do limite de consumo ali daquela residência. Então esse foi o racionamento que fizemos. Justamente para que fosse usada menos energia, porque não tínhamos capacidade, né, de produzir tanta energia. E hoje nós temos os reservatórios em níveis parecidos, né, com o que tínhamos em 2001. Então essa crise, na verdade, que tem agora, essa crise hídrica que temos agora, ela é pior do que de 2001, né? É a maior crise hídrica em 90 anos, que nós estamos falando aqui. Então temos essa situação que é problemática. Por outro lado, né, em 2001 nós tínhamos uma dependência de 85% aproximadamente das usinas hidrelétricas, que dependem desses reservatórios, desse armazenamento de água. E hoje, em 2021, nós dependemos apenas 63%, 65% das usinas hidrelétricas. Então, a nossa dependência ela é menor. Ainda está muito alta, né? Aí falando da minha opinião, claro, mas ainda é bastante grande essa dependência, mas ela é menor do que tínhamos em 2001. Então, eu acredito que
com um pouco de esforço, sim, as pessoas precisam fazer aí, poupar energia, né? Mas acredito que seja possível que nós não tenhamos nenhum apagão, nenhum racionamento. Mas tudo depende aí também de algum futuro aí de chuvas e tudo mais, né? A segunda pergunta envolve que, a partir da afirmação de que as crises energéticas, e aí a gente fala sobre a crise de energia elétrica especificamente, né, como o senhor mencionou, elas se dão por fatores naturais, mas também por fatores estruturais, como a dependência que a gente tem da energia hidrelétrica, né, e por fatores políticos, a falta de políticas públicas ou, às vezes, a má gestão de políticas públicas, que fazem com que a gente entre nesses períodos de maior crise em relação à energia elétrica. E aí, a minha pergunta é se existe, na sua opinião como um profissional, existe uma maneira de reduzir os períodos, reduzir a frequência das crises, ou se isso é uma coisa sazonal que a gente tem que enfrentar periodicamente e não tem muito o que fazer, sabe? Se é uma coisa a ser enfrentada ou não, é uma coisa que pode ser evitada. A gente sempre vai passar por questões assim, por questões de estiagem, de falta de chuva, isso sempre vai acontecer, né? As mudanças climáticas, elas não são sensacionalistas, elas existem, né? Elas estão aí e elas têm, sim, relação com tudo que está acontecendo na natureza, né? Então, não é para a gente ser também, para dramatizar aqui a situação, falar que nós estamos destruindo, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a gente influencia pela nossa dependência, pela sociedade que a gente construiu, a gente depende de uso de energia de diversas formas, e aí, focando aqui na energia elétrica, a gente depende muito. E para isso, a gente consome muita energia elétrica. Estamos consumindo agora aqui com 2 dispositivos conectados, com iluminação, com transmissão de dados, né? Essa dependência que está influenciando tudo isso, isso vai sempre provocar aí essas sazonalidades. Entretanto, são situações que a gente pode, eu não vou dizer sempre resolver 100%, mas a gente sempre pode ter um plano B. Então, tendo políticas públicas que abranjam aí a busca por novas fontes de energia, né? E aí a gente toma um cuidado aqui de falar o que é uma nova fonte de energia, né? Porque a gente sempre pensa na ideia da energia renovável, mas o que é uma energia renovável, né? A hidrelétrica é uma forma de energia renovável, um aproveitamento de energia renovável. E essa é a grande problemática, porque ela não se renovou agora. E aí acredito que a sua pergunta será que a gente depende disso ou tem como evitar? Tem. Nós temos algumas maneiras de evitar, que outros países evitaram durante muitos anos e evitam até hoje. Uma delas é utilizar fontes controladas, né? Então, o que são fontes controladas e não controladas? A chuva é uma fonte não controlada, a gente não controla. Por isso aí estamos nessa dependência. Mas uma fonte controlada, eu consigo garantir. Por exemplo, energia termoelétrica, usina termonuclear, são fontes que eu controlo. Eu consigo pegar o carvão e colocar lá para queimar. E aí entramos num outro problema, que é o problema ambiental, que é o problema de custo de produção de energia elétrica, que é o que estamos enfrentando agora com o aumento de tarifação. Então essa é uma forma da gente evitar. Outra forma, e aí essa é a minha grande opinião, precisamos diversificar cada vez mais a nossa matriz. Então, a nossa matriz elétrica. Então, temos lá a dependência de 60% de energia hidrelétrica, 2% que utilizamos de energia nuclear. Por que não aumentar essas outras? E sim, principalmente, as energias que estão aí fazendo sucesso, como energia solar, fotovoltaica, energia eólica. Precisamos aumentar cada vez mais. A gente só precisa tomar o cuidado de não achar que a energia solar é a salvação do planeta. A gente não pode cobrir o planeta inteiro de placa e colocar lâmpada embaixo. Não dá para fazer isso, né? Então, a gente sempre tem que ponderar isso. Mas a diversificação, né? Você ampliar as fontes, o número de fontes, você evita que fique-se dependente de uma só. Então, acredito que sim, né? Nós tivemos em 2020 uma expansão muito grande de energia, tanto fotovoltaica quanto eólica, em relação a 2019, né? E aí o grande é relativo, né? Porque não foi um crescimento como o das usinas hidrelétricas, mas foi um crescimento legal aí ao longo do nosso estudo. Então dá para a gente evitar, dá para a gente construir novas fontes de energia, utilizar novas fontes, biomassa,
geotérmica. Então, dá para a gente investir em outras formas e não ficar dependente de uma única forma ou majoritariamente. A terceira pergunta era exatamente sobre isso, que era como o senhor acredita que a expansão da matriz energética poderia influenciar nessa problemática, né? Como a gente expandir as nossas fontes de obtenção de energia poderia reduzir o peso no bolso, né? De quem é o consumidor final. Então, se a gente usasse sempre diversas fontes de energia, a tarifação não seria tão alta quando a gente precisasse acionar outros meios. E também ajudar a não ter tanta escassez de energia elétrica, né? Então, acho que essa pergunta já foi respondida. Eu insisto, né? É sempre diversificar. Nós não devemos condenar algum tipo de produção de energia e nem simplesmente idolatrar o outro, né? Não dá. Se a gente simplesmente focar num tipo de energia, não vai dar certo, né? A gente precisa mesmo diversificar. Essa é a ideia. Bom, e com isso a gente chega na última pergunta, que é quais alternativas o senhor acredita que o consumidor final teria para diminuir ou pelo menos se adaptar ao aumento das tarifas? Então, alguma adaptação estrutural dentro da residência ou até a exigência de políticas públicas? Como o senhor acredita, qual é o nosso papel perante a problemática? O que a gente pode fazer em relação a isso? E aí eu até falo sobre o investimento, né? Qual seria um investimento muito alto? Se a gente fosse pensar, por exemplo, eu só consigo pensar na opção de energia solar. Eu sou leiga no assunto, então eu só consigo pensar em colocar a placa no teto. A energia solar, né? Ela está passando aí por algumas leis, alguns projetos de lei que estão tentando regulamentar essa instalação. Tem alguns critérios que são importantes a gente levar em consideração, porque todo mundo pensa, eu coloco placa solar no telhado. Alguém pensou quanto que ela pesa, se o telhado suporta? Porque você corre esse risco. E tem muitos casos, tem casos de telhado de empresas que caem aí por conta dessa má estruturação. Aí, pessoal, caiu a placa solar em cima de mais de 200 carros. Aqui em Vargem Grande. Olha lá, ó. Olha a estrutura lá, ó. Não acredito que você crê, velho. Olha aquele lá do meio lá, ó. Passou, irmão. Passou, cara. Aí, ó. Ó o trem torto aqui, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ó o pé dele torto. Olha lá os pés todo torto aí, ó. Então a gente precisa tomar esse cuidado para não fazer projetos que compliquem mais ainda a nossa vida, né? Como consumidor, vamos falar mais pautado aqui. A gente precisa estudar um pouco mais. Mas o estudar precisa ser um estudar mais produtivo, pensando mais em produtividade do que em produção. A gente lê muita coisa, mas a gente lê muita coisa que não tem utilidade, ou que pelo menos não tem uma finalidade específica. É complicado, porque a gente fala, eu coloquei uma lâmpada de LED. Tá bom, mas essa lâmpada de LED aí é boa? É sim, é daquela branca. Esse é o nosso comentário. Geralmente você fala, não, ela é bem branca. Mas ser bem branca faz com que ela seja mais eficiente? Faz com que realmente o seu ambiente fique melhor? Então, a gente precisa estudar esse tipo de coisa. Eu utilizei uma lâmpada de 10 watts, ou eu utilizei uma lâmpada de 20 watts. A de 20 watts eu tenho certeza que ela consome mais energia elétrica, mas eu não tenho como ter certeza se ela ilumina mais. Mesmo sendo as duas do mesmo tipo, por exemplo, uma lâmpada LED. Então, o que a gente precisa estudar são as coisas que existem de verdade ali e que realmente vão nos ajudar. Eficiência energética dos produtos que a gente usa. Então a gente tem que acompanhar selo do Procel, verificar se os selos, se eles têm uma característica boa. Existe uma característica nas lâmpadas que é bem interessante, que é chamada eficiência luminosa. Ela fala assim, essa lâmpada emite tantos lumens para cada watt que ela consome. Quanto maior esse número de eficiência luminosa, melhor é essa lâmpada. Ela ilumina mais, gastando menos energia. Então, para o consumidor se adaptar ou pelo menos enfrentar as tarifas mais altas, encarar isso, né? Esse é um bom caminho, né? Você utilizar equipamentos mais eficientes e estudar o que é ser realmente eficiente. Tomar um pouco de cuidado na hora de comprar, ver se a pessoa que está te vendendo está sabendo mesmo explicar, né? Então, essa é a ideia do que a gente pensa em fazer. Com relação a gente fazer produção de energia em casa, como placa solar e tudo mais, deve-se tomar bastante cuidado, principalmente com legislações que estão para ser aprovadas, né?
existe uma legislação, falando bem resumidamente dela aqui, quando a gente instala um sistema de produção de energia por placa fotovoltaica na nossa residência, a gente pode devolver essa energia para a rede elétrica e volta em crédito para que venha um desconto na conta de luz, né, na fatura do mês seguinte ou do outro mês. O problema é que quando você deposita energia na rede elétrica, aquela rede elétrica tem alguém que é dono dela. E você tem que pagar, é o frete da energia, vamos dizer assim. Você tem que pagar pelo uso do fio. E isso não é ainda regulamentado. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não fazer um monte de coisa e daqui a pouco as leis tornarem o nosso projeto inviável. Poxa, eu fiz um investimento aqui na minha casa, coloquei um monte de placas solares e agora não posso usar, porque se eu for usar, eu vou pagar muito mais coisa, não vale a pena, enfim. Ou vou usar, mas o investimento que era para ter um payback, um retorno em 5 anos ou em 10 anos, ele vai demorar 30. Então, precisa tomar um pouco de cuidado, acompanhar essas medidas públicas e, principalmente, acompanhar a pessoa que você colocou lá como seu representante. O que você está fazendo por esse assunto? Porque esse é um assunto que a gente tem que cobrar, né? E a gente tem que cobrar de quem tem a voz para fazer, né? Para falar. Então, eu acho que o acompanhamento desses processos é importante aí, né? Acho que resposta mais completa que essa não existia. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Mas, assim, só uma pergunta à parte disso. Eu só consigo pensar em placa solar porque, de novo, sou leiga, a gente só pensa, nossa, colocar a placa no teto. O investimento para isso é muito alto? Você tem retorno disso? Qual seria essa estruturação? Pensando tecnicamente, né, o investimento para você instalar essas placas, hoje ele está muito mais fácil, muito mais acessível do que há 10 anos, por exemplo, né? Isso é uma coisa muito boa. Ainda é um investimento alto, principalmente pensando no consumo de residência, né? Se você falar, poxa, eu vou instalar aqui na minha casa, isso vai demorar aí 10 anos para ter retorno, né? Então, depende muito do quanto você está acostumado a investir, e não só investir neste tipo de coisa. Investir mesmo, vou depositar um dinheiro numa conta que tem um rendimento, por aí vai, né? Então, a gente sempre tem que tem que pensar isso. Mas esse retorno ele vai variar muito. Se é residencial, se é um uso comercial, se é um uso, por exemplo, industrial que vai ser feito dessa energia, né? Então, o melhor é se procurar uma empresa ou várias empresas, que hoje nós temos bastantes aí, que fazem esse tipo de serviço, né? E que te ofereçam e falam, tenho tais opções para que você utilize, né? E faça o uso desse sistema. Então não dá para a gente prever exatamente, olha, é tanto para cada pessoa, vai depender muito do uso, né? Mas não é um investimento baixo, não, tá? É um investimento considerável. Não, eu imagino, pra gente estar pagando a tarifa que a gente está pagando, eu imagino que se fosse tão barato, todo mundo já teria, né? Vamos concordar. Porque na verdade você precisa mudar um pouco da estrutura elétrica da sua residência, né? E aí, dependendo da residência, ela tá com instalação antiga, né? Cada caso é um caso, não tem jeito, né? Acho que é importante também ter acompanhamento, aí a gente fala de um assunto mais interdisciplinar, né? Ter o acompanhamento de um engenheiro civil, para você ter certeza que a residência vai aguentar o peso da placa, enfim, acho que aí a gente fala de uma questão mais ampla. Mas bom, acho que foi isso, professor, muito, muito obrigada. Você respondeu as perguntas de maneira excepcional. Obrigado, agradeço pelo convite aí, parabéns pelo trabalho de vocês e ficamos à disposição aí sempre que precisarem. Muito, muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.